O que o Rodrigo Garro vem jogando nos últimos jogos é tão absurdo que é impossível você não entender que a recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro passa justamente pelas atuações do meia. Basta ver os números dele que são impressionantes. E com essas atuações decisivas, já podemos dizer que Garro atualmente é o melhor meia do futebol brasileiro, inclusive superando nomes como Arrascaeta e Veiga. Nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês, então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa o like no vídeo para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. É impressionante a forma como o Corinthians se recuperou no Campeonato Brasileiro. De brigar contra o rebaixamento para agora sonhar com o Libertadores estando na 9ª posição nesse exato momento. 6 vitórias seguidas. E tem um ponto fundamental aqui nesse time, chama-se Rodrigo Garro, que inclusive no último jogo contra o Vasco, atuou sem Memphis e sem Yuri Alberto e foi o dono do jogo, fazendo 2 gols inclusive e 1 assistência. O Garro, inclusive, que ele é tão importante agora no time do Ramon Dias, que, tirando esse último jogo contra o Vasco, nas últimas 3 partidas, ele não foi substituído. E você vê como é que o time procura ele, a forma como ele vê os companheiros se movimentando, ele sempre tenta passes em profundidade, o time é regido por ele. Ele é aquele meia que serve os companheiros, que dá assistências e deixa o companheiro na cara do gol. Essa é a função do Rodrigo Garro. Inclusive, é muito curioso a gente pensar que, no início da passagem dele pelo Corinthians, ele gerou um certo momento de desconfiança. Inclusive que teve torcedores que pediram a entrada do Igor Coronado no lugar dele. Só que, mesmo depois do jogo contra o Racing, ele perdendo um gol na cara e podendo classificar o Corinthians ali para a final, ele postou que iria dar tudo certo. Teve aquela famosa postagem na rede social que ele falou que iria dar tudo certo. E o Ramon Dias ele foi lá e conseguiu bancar o Garro. E nesse último jogo contra o Vasco ele jogou um absurdo na Neoquímica Arena. O Garro ele participou pela primeira vez de 3 gols desde que chegou ao Corinthians, tá? Fez 2 gols e 1 assistência. Ele chegou a 7 participações em gols nos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. É um absurdo o que esse cara tá jogando. A forma como ele vê os companheiros, a forma como ele rege o time é um absurdo. Só que, toda vez que a gente vê um time em ascensão, e principalmente vê um meia jogando muito bem, a gente já começa uma discussão. Será que ele é o melhor atuando já no Brasil? Será que ele já desbanca nomes como Veiga, como Arrascaeta, como De La Cruz? Essa comparação aqui que eu vou fazer agora aqui para vocês. Então, pegando os dados aqui do SofaScore, nós vamos primeiro pegar os dados do Rodrigo Garro, tá bom? O Garro ele tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, ele tem 25 dribles certos, 46 desarmes, 9 assistências. 9 gols e 9 assistências. Um absurdo. Ele tem um acerto de passe de 77%, porém, ele tem a maior nota do SofaScore, 7,59. O Garro, meia, ele tem a maior nota do SofaScore. Vamos fazer a comparação com outros jogadores aqui que atuam na mesma posição e que a gente pode fazer esse comparativo se ele é o melhor meio ou não. Então aqui eu vou comparar com Arrascaeta, De La Cruz, Veiga e Matheus Pereira e também o Alan Patrick. Então começando por Nicolás De La Cruz. O De La Cruz ele tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. Ele tem 7 dribles certos, 19 desarmes, 2 assistências, 84% de acerto de passe. Porém, a nota dele do SofaScore é 1 abaixo do Garro, que é 7,58. Arrascaeta, Jorge Arrascaeta, ele tem 5 gols, ele tem 18 dribles certos, 16 desarmes, 5 assistências, 83% de acerto de passe. Rafael Veiga, o Veiga, ele tem 11 gols, 19 dribles certos, 17 desarmes, 3 assistências, 86% de acerto de passe. Matheus Pereira, do Cruzeiro, ele tem 6 gols, 37 dribles certos, 21 desarmes, 7 assistências, 82% de aproveitamento. E por último, a gente vai pegar o Alan Patrick do Internacional, que também é meia. Então vamos lá. 8 gols, 33 dribles certos, 24 desarmes, 5 assistências, 83% de aproveitamento. O que eu quero dizer com isso?
O Garro, ele é um jogador que tanto desarma pra caramba, quanto é um jogador que faz gols e tem mais assistências. Nesses 3 quesitos ele ganha de todos os outros. Ele perde em questão de dribles certos e acerto de passe. E para quem observa o jogo do Corinthians vai entender o porquê que ele erra mais passes que os outros. Porque dificilmente você vê o Garro tentando dar passe de lado. É claro que, por exemplo, o meu estilo de jogo que quero cadenciar, se eu fosse o treinador, gostaria de cadenciar um pouco mais, manter a calma. E vem determinados momentos do jogo que você precisa cadenciar para evitar com que o adversário retome a bola mais fácil. Eu gostaria de ter um jogador que cadencie. Porém, o Garro, ele sempre tenta passe para frente, ele sempre tenta passe direto. Você vê diversas vezes no jogo o Romero se movimentando, o Yuri Alberto, o próprio Memphis se movimentando e ele tentando passe direto. Então, o Garro, ele consegue se sobressair aos seus concorrentes da mesma posição, tornando ele o melhor meia atualmente. Se a gente pegar esses números e olhar o jogo, como eles estão influenciando, o Garro é atualmente o melhor meia atuando no Brasil. Maior nota do SofaScore, mais gols e mais assistências, perdendo apenas em gols para o Rafael Veiga, por 1. Porém, em assistências, ele tem 7 a mais que o Veiga. Então, quando você vê a recuperação do time, o Corinthians ele chegando na 9ª posição e ele brigando agora por Libertadores, você vai entender que essa recuperação passa exclusivamente pelo Rodrigo Garro. Então, sim, o Garro ele é o melhor meia atuando no Brasil, ele desbancou a disputa com o Igor Coronado e ele mostra que ele é um 10 clássico, ele é aquele 10 com visão e é aquele 10 que o Corinthians precisava, de fato. Eu quero saber o que você acha. Você acha que o Garro, ele realmente tá jogando tudo isso? Você acha que mesmo com esses dados ele não é o melhor meia no Brasil? Deixa aqui os seus comentários. Não esquece de dar o like no vídeo e tamo junto e até a próxima. Valeu!